Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast na BT Week NVT, o de número 343. Eu sou o Rodrigo Bibo e brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Olha aí. E eu sou o Cacau Marques, o que seria de Paulo sem seus amigos? Olha lá, tá vendo? É sempre uns treco profundo, né? Esse negócio... Ah, tá. Que é nozes. Então, que pois nozes. Eu me senti assistindo Cavaleiros do Zodíaco aqui, cara. Poder da amizade e tal, que era o tema, né? E eu sou o Victor Fontana. E não é que tem 2 escravos nessa história? Eita! Gente, estamos na BT Week NVT, estamos passeando pelo livro de Filipenses e chegamos aqui no 3º episódio da BT Week, no capítulo 2. A gente fez uma introdução à carta de Paulo aos Filipenses, depois navegamos um pouco pelo capítulo 1 e chegamos agora no capítulo 2, que obviamente está muito conectado com o capítulo 1. Os temas do capítulo 2 estão estritamente ligados. Aliás, eu acho que a carta toda está basicamente bem amarrada, com algumas exceções que a gente até ia falar no primeiro episódio, acabou não falando, mas a gente assumiu a coesão de toda a carta, de todo o texto, mas é inegável que o capítulo 2 está muito ligado ao capítulo 1. Mas antes, um recadinho importante para você. Gente, seguinte, nós temos aqui em bibotalk.com um link com vários livros da editora Mundo Cristão que estão com promoções maravilhosas de até 40%. E olha só, compras acima de R$120, o frete é grátis, então aproveita. Como é que você faz para acessar essa loja? O link está aqui na descrição dos BTcasts da BT Week NVT. Ok? Então, a partir do BTcast 341, você tem esse link para acessar essa lojinha. Eu e a Jaque escolhemos vários livros legais de peso teológico lá do catálogo da Mundo Cristão e a gente colocou um desconto aí de 40%, tem várias capas da NVT, muita coisa boa tem ali. Mas olha só, se você está ouvindo isso 2 semanas depois, 3 semanas depois do lançamento da BT Week NVT, sinto lhe informar, é bem provável que não esteja mais valendo essas promoções, porque nós pensamos essas promoções para a semana, né, para a BT Week NVT. Então, se eu fosse você, aproveitava, corria agora lá, pausava o episódio, vai lá, confere o catálogo que a gente separou, que eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida, vai enriquecer a sua biblioteca e vai aumentar a sua meta de leitura para 2020 e 2021, ok? Eu tô sendo bem generoso aqui, tá, gente? Mas aproveita porque é muito desconto e, poxa, frete grátis se passar de R$120, tem que aproveitar. Inclusive tem até lançamento lá na lista, tá? Falei, Jaque, vamos botar esse lançamento sobre John Wesley. E a Jaque deu os seus pulos lá, fez uma força. Então tem John Wesley, Jonathan Edwards, Pedro Dutti, mano, tem muita coisa boa lá, beleza? Então vai, o link está aqui na descrição deste podcast. Assim, Filipenses capítulo 2, eu leio aqui na minha NVT. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. E aqui eu poderia ler também o versículo 3, não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não se preocupem apenas com os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios.
E aí depois vem o versículo 5, que introduz o hino cristológico, que dá sentido a tudo isso que nós acabamos de ler. Mas eu gostaria que vocês nos ajudassem aqui a pensar nessas perguntas que Paulo faz. São quantas perguntas? São 4 perguntas, né? A motivação de estar em Cristo, consolação que vem do amor, há alguma comunhão no Espírito, há alguma compaixão e afeição? Pressupõem uma resposta positiva para essas perguntas, certo? Quando Paulo faz essas perguntas, como é que é o nome que se dá? São perguntas retóricas, não? Como é que é o nome aqui? É. E ele coloca esses 4 pontos nessas perguntas, porque a ideia que tu fez até na entrada do podcast da semana passada, de ontem, cara, é podcast todo dia. Você colocou ontem na sua abertura a questão da unidade, e a gente até nem falou tanto explorando o capítulo 1. Mas é inegável que Paulo tem aqui um sentimento e ele quer lutar para que os filipenses se mantenham together, né? Assim, galera, vamos permanecer unidos. Então ele coloca essas perguntas aqui, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho sobre elas, né? Cuja resposta para as perguntas é sim. Então se a resposta é sim para essas perguntas, galera, vamos concordar aí sinceramente. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente entende? Nem toda unanimidade é burra, foi o que eu disse ontem. Nem toda unanimidade é burra. E essa não é uma delas. Então o que acontece é o seguinte: quando você pensa na comunidade de Filipos, o que a gente encontra é uma comunidade altamente elogiável e elogiada por Paulo. A gente não vê na carta traços de contendas, como a gente tem em Corinto, por exemplo, ou de um desrespeito pela figura de Paulo, como a gente vê em Gálatas. É uma comunidade que tem grande unidade entre si, parece ter, e que nutre por Paulo um carinho muito grande. Agora, isso não vem sem dificuldades. Quando a gente pensa na cidade de Filipos, a cidade de Filipos é uma cidade extremamente diversa em sua formação, nas etnias que estão ali presentes. Ela era uma importante rota comercial, né? Uma coisa que a gente não falou, mas tem uma notinha aqui de rodapé da NVT de estudo que diz o seguinte: o Filipos ficava na Via Egnácia, olha só, importante rota comercial romana que atravessava a Macedônia. Então, rota comercial subentende-se diversidade, né? Cultura e por aí vai. E olha só que coisa, informação boa, bacana, especialmente se você conhece a geografia do local. Ela é uma importante rota romana na Macedônia. Isso significa o seguinte, tá? O império importantíssimo, imediatamente antes do Império Romano, foi o Império Macedônico de Alexandre o Grande. Então ali você tem, até o tempo de Paulo, de Jesus, até o primeiro século, ainda existem tensões e rivalidades entre romanos e gregos ali, entendeu? Então, essas tensões, essas rivalidades, Paulo, por experiência própria, sabe que isso pode permear a igreja. Então, de certa maneira, Paulo vitamina, vamos dizer assim, um senso de amor mútuo que já está lá. Um senso de generosidade que já existe naquela comunidade. E ele nutre essa comunidade com aquilo que traz uma identidade comunitária à parte das identidades étnicas e culturais que estão ali vivendo em diversidade. Há alguma motivação por estar em Cristo? Estar em Cristo aqui é trazer à tona a identidade escatológica dessa comunidade e trazer à tona o verdadeiro motivo pelo qual eles são um. Por que eles têm unanimidade no Evangelho? Porque eles estão no Messias. Eles estão debaixo não apenas da autoridade, mas também da confissão, da proteção e do amor do próprio Cristo, que permite, que faz com que aconteça esse milagre do surgimento de uma família de genéticas totalmente distintas. Então, ele traz à tona isso, o estar em Cristo. E aí ele fala, alguma consolação que vem do amor? Vocês conhecem, vocês são diariamente consolados uns pelos outros, não porque você é pai ou filho ou irmão um do outro, mas porque vocês estão em Cristo. Vocês se consolam e vocês se amam. Alguma comunhão no Espírito? Não comunhão porque vocês são da mesma classe social ou porque frequentaram os mesmos lugares, mas porque estão no mesmo Espírito.
alguma compaixão e afeição? Ora, vocês experimentam isso semana após semana. Quando dentre vocês aparecem pessoas que têm necessidades financeiras, assim como eu tive, e assim vocês me ajudaram, então há compaixão e afeição, de forma que essas perguntas são respondidas pelo próprio testemunho da igreja que Paulo elogia durante a carta, entendeu? Então, isso é muito interessante porque completem a minha alegria, assim, o que seria concordando sinceramente uns com os outros, cara? Tipo, a gente para pra pensar hoje, né, eu sei que eu já tô dando uns pulos aqui, mas eu sei que na época também existia diversidade de pensamento. A gente fala que, né, a gente coloca muitos defeitos na igreja hoje em dia, e realmente a igreja pode ter uma série de defeitos hoje, mas a igreja do primeiro século também não era perfeita, né? A igreja primitiva também tinha uma série de problemas. Não à toa nós temos as cartas, né? Como falamos no primeiro episódio. Paulo está lidando com problemas de igrejas locais. Se não houvesse problemas, nós não teríamos as cartas, provavelmente. Então Paulo aqui está fazendo uma manutenção, está vitaminando, para usar aí a expressão do Vitor, mas cara, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente. Então há uma questão assim, tem que ter uma simbiose que vocês precisam estar, apesar de talvez possíveis discordâncias étnicas e quem sabe políticas, não sei, vocês precisam concordar sinceramente uns com os outros, né? Essa ideia de para trabalhar junto na forma de pensar em um só propósito. Será que o ter um propósito, tentando ler o texto de trás para frente, o fato de nós termos um propósito que é produzir o fruto de justiça, deveria nos fazer estar mais juntos e nos amarmos mais, pensarmos, estarmos mais em concordância? Como é que a gente percebe isso? Então, eu acho que nesse ponto a gente já tem que ter vencido, né, as ilusões sobre a utopia da igreja primitiva, né, de que ela era perfeita, sem nenhum tipo de rusga, nenhum tipo de disputas e tal, né? E já havia antes disso resoluções de conflito em se entender e concordar de maneira sincera, né? Quando você olha lá em Atos, você vê algumas situações conflituosas da igreja que foram resolvidas por concordância, por, né, tomarem uma decisão que fosse caminhar. Por exemplo, a disputa entre as viúvas dos gregos e dos judeus, né, que foi resolvida com a escolha dos diáconos, né, ou as disputas do Concílio de Jerusalém. Eles saem dali com uma concordância, né? E é uma concordância sincera, não foi uma imposição que cala gente sem... Entendeu? Essa caminhada do diálogo e de se firmar uma concordância, porque não adianta, né? Nós somos igreja, templo do Espírito Santo, mas nós somos carnais, né? Nós somos feitos de carne, né? E com todas as fraquezas das tentações do pecado que nos levam a dividir, né? Eu acho que vem muito no clamor que o próprio apóstolo Paulo faz aos coríntios também, né? Se você pensar, sem querer misturar muitas coisas, mas ali ele vai dizer, olha, se vocês forem espirituais, né, vocês vão estar mais em unidade, porque a evidência de que vocês não estão vivendo pelo Espírito é que vocês têm disputa entre vocês, né? Então eu acredito que Paulo tem muito essa convicção de que há uma forma espiritual de você encarar as disputas, encarar os problemas, as fissuras da comunhão, as controvérsias, para caminhar numa unidade, né? E acredito sim que envolve questão de propósito também, mas acho que fica mais claro lá na frente, quando o Paulo manda lembrar as duas que brigam lá de que elas contribuíram para o avanço do evangelho. Eu acho que isso é muito importante na igreja. Eu acho que igreja que não milita pela causa do evangelho vai militar pela posição do vaso de flor no templo, sabe? Não vai ter jeito. Então ou você luta pela coisa certa ou você vai lutar com quem era para ser seu companheiro, né? Sim, aquela coisa, a igreja às vezes gasta muito tempo decidindo a textura da toalha, a cor da bacia, e que tipo de bacia que vai ser, mas os pés continuam sujos, né? Entendi. Muito bom, muito bom. Então, isso tudo é um desafio, né, galera? Um desafio enorme para nós. Por quê? Porque não sejam egoístas. É o versículo 3.
essa questão do egocentrismo. A gente fala que a gente vive numa sociedade egocêntrica e tal, centrada no eu. Pois bem, meu amigo, a Bíblia já milita contra o egocentrismo, contra a ambição, né, egoísta, enfim. Então não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, tá? Olha o que Paulo tá falando aqui, cara. Sejam humildes. E aí o grande desafio, considerar os outros mais importantes do que vocês. Essa postura de humildade, essa postura de considerar o outro mais importante é fundamental para que a gente consiga viver nessa comunhão, né? Viver nessa concordância. Só que eu entendo o seguinte, a igreja precisa estar nesse espírito, né? Porque se só um ou dois estão, aí eles viram meio que parece que os patetas da turma. Na verdade, eu acho que é o seguinte, se for pra você ser o único pateta da turma, seja, tope o fardo, sabe? É melhor você topar o fardo e manter a sua integridade do que você se deixar comprometer pelo resto. Só que você tem razão, Bibo. A igreja sofre muito quando ela mesma se perde nos próprios projetos de vanglória. Porque o projeto de vanglória nunca é da igreja, cara. O projeto de vanglória sempre é de indivíduos, entendeu? Cara, invariavelmente você começa a ter disputas, você cria facções em torno dessas disputas. Às vezes, esses projetos nem são das pessoas que levam o nome da disputa. O Cacau mencionou a carta aos Coríntios, a primeira, e realmente quando a gente fala de contenda desse tipo tal, é inevitável pensar ali. E aí você fala que tem uns que eram de Paulo, outros que eram de apóstolo. De apóstolo não, de Apolo. Apóstolo Paulo também era. Né? Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo. Cara, Paulo e Apolo não tinham nada a ver com essa história, né? Mas o que existe ali? Existem disputas internas de gente que se acha muito importante, de gente que quer impressionar os outros. E aí o que acaba acontecendo? O crescimento de facções em torno desses projetos babélicos. E quando você tem Babel, você tem um problema sério, não apenas de comportamento individual. Você mina precisamente aquilo que a gente estava conversando antes, que é o esforço evangelístico. Porque todo esforço evangelístico, se você quiser gravar uma coisa desse podcast, grave isso, meu irmão. Ou menos do que eu falar, porque os outros podem falar alguma coisa muito melhor do que eu. Mas dentro do que eu falar, né? Se for gravar uma coisa, grave isso. Todo esforço evangelístico é um esforço de fazer o nome de Jesus Cristo famoso. Fazer reconhecido o nome sobre todo o nome. Quando, nesse processo, eu quero fazer o meu nome famoso, eu automaticamente coloco ali uma bomba, um dinamite de demolição. Eu vou fazer uma implosão do projeto inteiro. Babel sempre termina com o prédio interminado. Sempre. Babel sempre termina com um prédio interminado. É um conjunto de bananas de dinamite para implodir a edificação da evangelização. Evangelização é fazer o nome de Jesus Cristo famoso. Você está querendo fazer o seu nome famoso, você vai criar contendas, disputas, etc. Então, mesmo que você esteja num ambiente em que você é o pateta, que é o único que não está assumindo projetos de poder, cara, seja o pateta, porque você é o único que vai estar colocando banana de dinamite para implodir a evangelização da igreja. Complementando aí, quem sou eu para complementar, mas pensando junto aqui, mano, essa é a ideia da vanglória, né? Que é tentar impressionar alguém, fazer projetos para impressionar alguém, né? Por trás dos projetos babilônicos, a ideia de fazer um nome para si, né? Então, assim, isso eu acho muito perigoso. Agora, eu diria também, Vitor, que muitos desses projetos humanos aí de querer impressionar os outros até podem dar certo em certo sentido. No sentido de realmente abençoar muitas pessoas e, quem sabe, Vitor, até pessoas terem um encontro real com Jesus. Quem sabe, né? Pode acontecer, por mais que as motivações da pessoa, eu não sei se aqui eu poderia fazer um link lá com o versículo 17 do capítulo 1, talvez as motivações da pessoa sejam realmente erradas, mas
a pregação dela está certa, digamos assim. E o que é muito perigoso, eu acho até bem perigoso, porque às vezes o projeto demora para ser implodido, quem sabe, e a pessoa pode correr o risco de Mateus capítulo 7, né? Então, assim, de chegar na presença lá e, pô, em teu nome eu fiz projetos maravilhosos, muitas pessoas se renderam a Cristo, a ti no caso, né? Imaginando o cara conversando com Jesus, e expulsei demônios e tal, e Jesus olhar, cara, no fundo eu não te conheço, porque você fez, era um projeto vão, era uma vanglória, a glória não era pra mim, era uma glória vã, passageira, no fundo você tava tentando impressionar alguma pessoa, né? Você tava tentando impressionar os outros. Pesado isso, mano. Na matemática da coisa, Deus pode usar essas coisas para abençoar, ele usa o que ele quiser. Agora, quando esses projetos pessoais de poder começam a dar muito certo, viram ministérios muito eficientes e tal, não sei o quê, e você fala, não, mas tá dando certo e tal, meu convite é o seguinte, tá bom, vai lá dentro, participa das reuniões de liderança, escuta o que está sendo dito, como está sendo dito, depois observa quem participou desses processos, quantas feridas foram produzidas. Ainda assim, claro, Deus pode usar, porque ele usa o que ele bem entender. Mas quando você vê o tamanho de feridas, e não por acaso, Bibo, você já vivenciou isso, eu já vivenciei isso, Cacau já vivenciou isso também, e a gente conhece testemunhos de pessoas que passaram por coisas parecidas. Não por acaso, em algum momento da história, esses projetos, quando eles desmoronam, o trauma, cara, é um negócio assim descomunal. Parece que quanto maior foi feita a construção, quanto mais tempo foram colocando tijolo nessa construção, a hora que demole, mais gente soterrada fica, sabe? Mais poeira levanta. Então, assim, isso é algo que a gente realmente tem que dar muita atenção. E aí eu falo, cara, seja o pateta, você vai se machucar mais sendo o pateta, mas menos gente vai se machucar. Ô, louco. Tá. Olha só, pesado, né? Muito pesado. Punk. Isso. E o desafio aumenta, né? No versículo 4, pra gente não procurar os próprios interesses, mas preocupar-se também com os interesses alheios. Então, galera, né, pensar em si, ok, a sua subsistência, a sua sobrevivência, beleza, mas se você se preocupa só com os seus interesses, bem, por que você disse sim, então, para as primeiras perguntas que foram feitas aqui na abertura do capítulo? Cara, sabe, o texto vai te cercando, assim. E aí, o Paulo vai dizer, galera, é o seguinte, ó, legal tudo isso aqui, mas vocês têm que ter a mesma atitude, né? Ou algumas traduções colocam o mesmo pensamento, mas eu acho muito bacana que a NVT, ela já coloca aqui atitude, porque o termo fronel, ele até indica isso, né? Um pensamento, não é um pensamento, só um pensamento, como a gente pensa, eu tô pensando aqui, não. Na mentalidade aqui de Paulo, o fronel está muito ligado a um pensamento, ligado à atitude, são coisas inseparáveis, né? Então aqui a NVT, eu penso que ela nos ajuda já colocando, né, pensando no leitor médio da Bíblia, aqueles talvez sem muitos recursos, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Então é como se Paulo estivesse dizendo, galera, tudo isso que eu estou falando para vocês, que eu estou levando vocês a refletirem, a gente vê em Cristo Jesus. Então tenham a mesma atitude que Jesus Cristo teve. Eu acho uma escolha extremamente feliz da NVT, especialmente se a gente pensar no campo semântico que a palavra atitude adquiriu nos últimos 30 anos. Exato. Porque o que acontece? Toda tradução, ela é uma tradução para, ela não é somente uma tradução de. Então, a tradução do grego, ok? Para o quê? Para o português, e o português corrente nosso, o nosso português. Quanto mais nosso for esse português que está na tradução, melhor. Claro que é difícil equilibrar as coisas, mas quanto mais na nossa língua estiver, melhor. E aí, nos últimos 30 anos, 40 anos talvez, principalmente com o advento da cultura pop e do rock, a palavra atitude ganhou um campo semântico que ela não tinha. Você pode pensar na palavra atitude simplesmente como ação, mas a palavra atitude ganhou no português, no nosso português, talvez herdado um pouco de uma espécie de anglicanismo, né? A gente ganhou na palavra atitude essa dimensão holística de ser algo que faz parte de um estilo de vida. Então o cara tem atitude de rock and roll, manja? Então
Assim, eu acho muito feliz a escolha da palavra atitude aqui, porque ela capta muito bem o que no original a gente tem no grego. A ideia de que em outras traduções isso já foi traduzido, por exemplo, como sentimento em vez de pensamento. Eu acho que a atitude capta melhor essa sinergia entre o que é você internalizar algo, certo? E você objetivar e depois externalizar, entendeu? A ideia de você ter algo que faz parte de um estilo de vida. Começa no seu pensamento, mas isso se externaliza por meio das suas ações. A atitude rock, a atitude punk, tá aqui é a atitude Cristo. Você tá entendendo? Aqui é a atitude, e por isso a minha entrada temos 2 escravos aqui, é a atitude escravo de Cristo e o próprio Cristo se faz escravo, né? É muito interessante essa escolha, e uma coisa que dá a noção de como é ampla, como as possibilidades da tradução são amplas, né? É que essa palavra em grego ela já apareceu 2 vezes só nesse trecho que a gente leu. Essa é a 3ª vez que ela aparece. Que ela aparece 2 vezes no versículo 2. E é muito legal porque, como ela é uma palavra muito ampla, em vários momentos ela está falando mais a respeito de postura, de pensamento, de decisão, de julgamento também, né? Um pensamento que julga, né? Que discerne. Então é bem comum usar para discernimento. Mas o contexto do uso dela aí no versículo 5 fala de atitude porque tem uma ligação direta com a ação. Como é que você sabe das motivações de Cristo? Como é que você sabe pelo que passa na cabeça de Cristo? Pelo que ele fez. Ele vai contar a história do que Cristo fez. Então tem a mesma atitude, essa atitude revelada na ação de Cristo. E isso leva a pensar que a atitude de concordância que ele fala lá no capítulo 2, que a gente, para traduzir melhor em português, usa outras palavras, né? Mas pensar da mesma forma, ter o mesmo propósito e tal, isso só pode ser unido um ao outro se estamos unidos à atitude que é de Cristo. E não se fazemos prevalecer uma das nossas atitudes contra a do outro, um dos nossos discernimentos contra o discernimento do outro. Então, é outra coisa bem típica da comunhão, segundo a teologia de Paulo, né? A comunhão, ela é essa dádiva de Deus em Cristo, essa manifestação do corpo de Cristo na igreja, que é unido não porque o braço está ligado ao tronco, mas porque tudo está ligado à cabeça. Então, é ele que dá a unidade de todas as coisas. Então, se você quer cumprir o que está sendo dito no 2, pensem da mesma maneira, ajam com o mesmo propósito e tal, você precisa deixar que Cristo seja aquele que manifesta essa atitude em você, e não você simplesmente fazer prevalecer a sua visão de igreja, ministério, mundo, o que quer que seja, sabe? Eu não sei você, querido ouvinte, mas eu entendi. Demais, cara, demais. Não, Cacau, eu acho que a gente tem a essência aqui, né? Esse hino cristológico, como o Vitor até falou no off-topic, e a gente já vai explicar o que é o hino cristológico, mas do versículo 6 até o 11, a gente tem o conhecido hino cristológico, né? Então, assim, é a essência da carta, é a alma da carta aos Filipenses. Muito bom. Não, gente, olha, eu só quero abrir um parênteses aqui para dizer que a equipe do Bibotalk, orem por nós, orem por essa equipe, que Deus nos guarde, nos preserve, porque a gente tem um sentimento parecido com o de Paulo. Não ousaríamos falar como Paulo fala, não ousaríamos, não sei, pelo menos eu não teria coragem de falar isso ainda, mas a gente quer ficar vivo. A gente quer ficar vivo e a gente diz o seguinte: ciente disso, estamos certos de que continuaremos vivos para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Então, orem por nós, assim, né? Então, assim como a igreja de Filipos devia orar por Paulo, orem por nós. Porque, cara, é isso. O padrão pra gente pensar igual, pra gente agir de forma mútua, pra gente concordar sinceramente, não são os meus interesses, né, nem as minhas ideias, mas os pensamentos, os sentimentos, ou seja, a atitude que está em Cristo. Olá pessoal, vocês já conhecem os recursos que acompanham a NVT, a nova versão transformadora? Como vocês devem saber, trata-se de um projeto que oferece, além de um texto bíblico fiel e acessível, uma série de ferramentas que facilita muito a vida do estudioso das Escrituras. Para começo de conversa, são mais de 4.000 notas de rodapé que tratam de questões como traduções alternativas, variações textuais, o significado de nomes e lugares e várias outras informações culturais e geográficas que enriquecem o entendimento do leitor. Além disso, é uma Bíblia com um projeto gráfico muito especial, que além de contar com uma fonte de texto exclusiva, proporcionando uma leitura extremamente agradável,
também distingue visualmente os diferentes gêneros literários em que a Bíblia foi escrita. Nesse sentido, ler a NVT é uma experiência e tanto. E essa foi mais uma recomendação do Daniel Faria, editor de Bíblias da Mundo Cristão. Aí a gente chega no dito cujo, né? No tal do hino cristológico, que é um negócio assim, gente, ó, na boa, é o centro da carta e é talvez o centro da fé cristã do primeiro século. Talvez isso daqui seja meio que a centralidade da fé cristã do primeiro século, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Isso aqui é um resumo da teologia do Novo Testamento, tão importante que tem um podcast só sobre isso aqui no Bibotalk. Tem um BTcast só sobre isso. É verdade. É o BTcast 182. Exato. Você encontra aí, BTcast 182. A gente faz 1h35 praticamente falando aí sobre termo kenosis. O kenosis aparece onde aqui? É o esvaziou-se, né? É o versículo 7. Em vez disso, esvaziou-se, né? Então a gente tem um BTcast aí detalhando versículo por versículo, ficou bem bacana, volta lá. Mas, Vitor, tem gente que não vai voltar, infelizmente a galera não vai voltar para ouvir o BTcast 182 de forma panorâmica aqui, como é que a gente poderia só pegar a essência. Eu sei que é um absurdo. Aí a gente diz que o cara tá fora da visão, cara. Na real, como é podcast, o cara tá fora da audição. Tá fora da audição. Gente, volta lá, porque a gente realmente explica bastante, tá muito legal, tá quase o time completo lá, tá bem legal. Foi um de Natal, não foi? Tá vendo como é central? A gente botou um podcast de Natal com esse tema. Demais. Inclusive a vitrine deste episódio é uma das mais bonitas que o Matt fez até hoje pra mim. É a vitrine do BTcast 182. Ficou... Aí se você não for lá ver a vitrine, você tá fora da visão. Tá fora da visão. Tá fora da visão e fora da audição. Então corre lá no BTcast 182. Mas, Vitor, rapidão aqui então pra gente só... Porque como é a essência, não dá pra gente passar batido, né? Pra você ter uma ideia do que é isso aqui, Paulo tá pegando uma canção que os caras já conheciam, que eles fizeram, que era uma canção que rememorava a teologia cristã, quando não tinha ainda Novo Testamento escrito. Então pega uma das primeiras expressões de adoração dos cristãos, enquanto o Novo Testamento ainda não tinha nem sido escrito. E ele usa isso, Paulo usa essa canção para fundamentar toda a discussão da carta. E se você prestar bem atenção na canção, você vai perceber que nessa canção você tem encarnação / advento, você tem o desenvolvimento da vida de Jesus, que ele vem em forma humana, nasceu como ser humano, se humilha e é obediente, então você tem um desenvolvimento do ministério de Jesus aqui, a crucificação, a morte de cruz, você tem a ressurreição e depois você ainda tem a escatologia. Você tem todo o Novo Testamento comprimido em uma música, em uma canção. É maravilhoso. Então os caras pegaram, construíram um poema que compreende tudo a respeito de Jesus, da encarnação até a escatologia, do advento até a parousia, cara. Então, assim, é maravilhoso. E é o segundo escravo aparecendo aqui, né? A gente viu Paulo aplicando essa canção lá no primeiro capítulo, quando ele diz que ele é escravo de Cristo Jesus. O que ele estava fazendo? Tendo a mesma atitude que Jesus teve quando nasceu o ser humano e assumiu a posição de escravo. Isso, cara. Nossa, Paulo. Paulo, ó. Paulo, tu era fera. Paulo sabia escrever, hein, cara? Sabia palmas pra Paulo, palmas pra Paulo. Palmas pra Paulo. Palmas pra Paulo. Palmas pra Paulo, é difícil falar, hein? Palmas paulinas. Palmas paulinas. Cara, genial. Sério, gente. Vai lá, ouça o podcast, enfim. Muito bom, muito bom, muito bom.
pra finalizar aqui o capítulo 2, brilha, brilha estrelinha. O versículo 12 traz aí mais desafios para nós, nos encoraja, né? Porque Paulo tá dizendo o seguinte, galera, quando eu tava com vocês, sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Né? Porque Paulo, olha só, é como se Paulo tá dizendo o seguinte, galera, eu acabei de falar pra vocês aqui no versículo 3, que vocês não devem tentar impressionar ninguém. Então, quando eu tô aqui, talvez vocês queiram ficar me impressionando, orando, jejuando, levantando a mão na hora do louvor, mas não. Agora que eu não tô, é mais importante que vocês façam. Trabalhem com afinco a salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Mano, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Olha que coisa linda, cara. Essa simbiose... Poderia até usar a palavra sinergia. Mas olha aqui, acho que a sinergia cabe aqui, acho que nem entra na discussão arminianismo e calvinismo aqui. A sinergia tá realmente presente. Vocês concordam comigo? O Cacau eu imagino que sim, porque é arminiano, mas Vitor, Daí o Cacau diz, não concordo nada. É a sinergia entre eles, né? Isso, justamente. E eu acho que é um grande prejuízo para esse texto a gente restringir o alcance magnífico desse texto. Gente, a gente está falando de uma das maiores obras-primas da literatura humana aqui. Se bem que não é tão humano assim, que tem uma inspiração por trás. Mas a gente restringir isso à polêmica soteriológica. Por que eu tô falando isso? É claro que esse texto tem implicações para a soteriologia, até porque a palavra salvação aparece nele. Entretanto, com certeza, a ideia aqui é o que você faz a partir da salvação que você já tem. Então, aquilo que Deus já conquistou para você na cruz, e aí você pode ser tanto arminiano quanto calvinista, porque você não é pelagiano, então nisso você acredita. Aquilo que Deus conquistou para você na cruz, a sua salvação, a partir desse momento, o que você faz com ela? E aí, na interpretação mais calvinista do texto, você coloca ela para trabalhar. Coloca a sua salvação para trabalhar. Ou seja, produzir os frutos de justiça, que a gente leu lá no capítulo 1. Exatamente. Exatamente, entendeu? E aí, mais uma vez, eu acho que a NVT, ela acerta na nossa tradução aqui, porque eu acho que a palavra trabalho, ela é melhor do que a palavra desenvolvimento aqui. Tradicionalmente, esse texto é conhecido como o texto de desenvolver a salvação. E aqui eu imagino, inclusive a partir do vocábulo no grego original, né, na língua original, que a palavra trabalho dá uma melhor dimensão para a gente entender o que vem na sequência. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável. O que você faz a partir da salvação que Cristo conquistou para você? Você leva uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, e brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa, que é a maneira como a NVT traduz o universo, o que ela faz magnificamente bem, porque a ideia de universo aí não é de um universo belo, é de uma escuridão densa, terrível, aterrorizante, e os crentes, no meio dessa escuridão e dessa vastidão do universo, eles brilham como as estrelas, que são aquilo que dá beleza para um ambiente que sem elas seria mero terror. Caraca, mano, é tenso, né, mano? Eu leio esse texto aqui, penso na minha vida primeiramente, né? Penso no cenário da igreja evangélica brasileira e realmente precisamos voltar para as escrituras. Caraca, mano, sabe? Uau. Já vou citar o Martin Luther King de novo, que eu acho que tinha essa carta como uma das preferidas dele, porque no mesmo sermão que eu citei no outro BTcast, ele fala assim: eu sei de alguma forma que quando a noite está escura o suficiente é que as estrelas brilham mais forte. Eita, olha aí, mano, total. Martin Luther King era quase que um lanterna verde aí. Olha aí. Caraca. Ai. Não, é perfeito, cara. Casa muito bem mesmo. Casa muito bem. E, assim, essa responsabilidade é latente, cara. É latente.
sabe? É o trabalhem, o façam, somos chamados a uma vida de ação, sabe? A nossa salvação não é uma coisa estática, né? Ai, beleza, fui salvo. Beleza, tá, mano, e o que isso representa na tua vida, na tua espiritualidade? Bem, você... E aí a gente, obviamente que aqui a gente casa com o que Jesus fala no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, né? Que a gente é o quê? A luz do mundo, né? Colocada no alto da montanha para brilhar. Mano, é um desafio, né? O C.S. Lewis já disse, né, gente? Se você procura uma religião confortável, definitivamente essa religião não é o cristianismo. Então, fica bem evidente aqui, né? Fica bem evidente. Em algum episódio aqui dessa semana, alguém mencionou a questão escatológica também, não sei se foi no episódio do capítulo 1, acho que foi, e aqui de novo a gente tem um elemento escatológico. Aliás, o Vitor acabou de dizer aqui, falando do hino cristológico, e de novo aqui no versículo 16 a gente tem essa ideia, né? Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, essa ideia da iminência da volta de Cristo, muito presente nas cartas de Paulo, tá aqui, né? Me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Olha o cara aí, na prisão, no buraco, escrevendo coisas maravilhosas. E a gente vai falar sobre alegria, obviamente, no capítulo 4, né? Vai ser inevitável. Sabe que esse negócio toca no meu coração, Bibo? Putz, esse capítulo é um negócio de louco, velho. É ver Paulo dizendo que no dia do Senhor ele vai ver que não participou da corrida em vão e não trabalhou inutilmente. 2000 anos depois a gente tá lendo esse negócio, cara. Paulo não trabalhou inutilmente não, cara. Já pensou, cara, assim, Paulo sentado assim e nós tipo no sambódromo, tá ligado? E aí nós passando assim, Jesus falando, Paulo, então, tá vendo essa galera aí, mano, ó, os caras te leram lá, velho, aí ó, você me imitou direitinho, Paulo, né? Você teve a mesma atitude que eu tive. Pô, bonito, hein, cara? Nada foi em vão, Paulo, nada. Assim, essa carta é punk, velho. Esse capítulo é... Será que a gente tem aqui, né, o Paulo aqui mostra não é uma insegurança, né, tipo, ó, gente, pô, por favor, galera, não, acho que eu não consigo ver um Paulo inseguro aqui, não, será? Acho que também... Em respeito do quê? Ah, da obra, do fruto? Tipo, galera, não vão fazer eu me matar à toa aqui, né, não, acho que não temos um Paulo inseguro aqui, né? Não, acho que é o contrário, acho que é um cara que tá na cadeia e que, velho... tinha tudo pra ele estar inseguro, e ao contrário, ele tá dizendo, não, gente, eu deixei minha mensagem com vocês aí, sangue no olho, bola pra frente. E eu noto não sei, aí né, pode ser que alguma sutileza interpretativa esteja me perdendo pra um lado ou pro outro, mas eu noto que primariamente a esperança dele é sair daí. Ele até fala, olha, mesmo que eu perca a vida, mas mesmo que eu perca a vida caso essa porcentagem de chance menor de acontecer, de eu perder a vida aconteça, ainda assim eu sei que Deus tá com vocês, né? Mas eu acredito que verei Cristo voltar, assim, mais ou menos nessa, né? Porque ele fala, então no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participarei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente, né? E aí ele fala, mas eu me alegrarei mesmo que eu perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus, e quero que todos vocês participem dessa alegria. Então ele tá falando, olha, aconteça o que acontecer, o Senhor tá vencendo, né? Mas me parece, né, que a esperança dele é sair de lá. E, ao que tudo indica, saiu, né? No verso 24, isso é expresso literalmente, né? E tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Que ele tava falando, ó, se eu não conseguir, eu vou mandar Timóteo para ver vocês. Mas eu tenho esperança que eu vou ver vocês. Não vou precisar enviar Timóteo, não. Gente, que capítulo, hein? O Vitor já deu aí a letra final, a gente tem no final do capítulo os planos para Timóteo e Epafrodito. Que, aliás, tem um texto no site do Bibotalk a respeito da relação de Paulo e Epafrodito. É um texto do Nidjai Gupta.
Sobre Paulo, Epafrodito e isolamento e a pandemia, quando Paulo escolheu ficar isolado por causa de um amigo. Olha, texto de primeiríssima do Nidhai Gupta, que é um dos exegetas estelares aí, que está virando um dos grandes teólogos do Novo Testamento, de grão em grão, a galinha está enchendo o papo. Esse é um cara que daqui a uns 10 anos a gente ainda vai ouvir muito falar dele. Legal, muito bom, hein? Muito bom. Gente, é isso. Finalizamos aqui o capítulo 2, mas amanhã, permitindo Deus, nós voltaremos com o capítulo 3 nesta BT Week NVT. E eu quero fazer de novo aquele pedido para você valorizar a Mundo Cristão, valorizar isso que ela está fazendo por você, pela igreja brasileira, possibilitando esta BT Week, uma semana inteira de podcasts, pensando aí na carta de Paulo aos Filipenses. Então vá lá no Instagram, vá lá no Twitter, agradeça a Mundo Cristão e claro, né gente, se você puder, temos a lojinha da Mundo Cristão aqui dentro do site Bibotalk, com produtos com 40% de desconto, várias capas da NVT, ok? Então, se você puder, tiver condições financeiras, aproveita que são 40% de desconto e compras acima de R$120, o frete é grátis para todo o território nacional. Então, aproveita. E isso muito nos ajuda também nessa parceria que a gente tem com a NVT, a galera vê que deu resultado. Então, isso tudo também nos ajuda, beleza? Não esquece, as redes sociais da Mundo Cristão estão aqui também na descrição deste podcast, bem como o link para a lojinha que eu e a Jaque criamos aqui dentro do bibotalk.com, tá bom, gente? Muito legal, se você puder fazer, você vai se ajudar, você vai ajudar uma editora cristã e vai ajudar também o Bibotalk. E nesses tempos aí, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Meus amigos de mesa, obrigado por essa aventura, obrigado pelos conhecimentos repartidos, vocês são bênção para todos nós, e é isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, voltamos amanhã, se Ele quiser e assim permitir. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.